Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Nesse vídeo eu quero dar uma resposta para um rapaz que estava conversando comigo estes dias. E ele falou para mim o seguinte: o bom de ser católico é que a Igreja Católica nunca erra. E ele citou 1 Timóteo 3,15. Depois lá vocês leem o versículo, tá? 1 Timóteo 3,15. Esse versículo não fala que a igreja nunca erra, né? Então eu falei para ele: você não entendeu o versículo. Aliás, você não entende nem o que significa a palavra igreja. Procure saber o que significa eclesia no grego. Diga-me uma coisa: quando a igreja queimava as pessoas que não estavam de acordo com ela, isto não é errado? Isto está correto e é compatível com o amor, perdão e compaixão de Cristo, né? Então, gente, eu acho que o primeiro lugar é você entender o que significa a palavra igreja, tá? A palavra igreja vem de eclesia, do grego, tá? Eu tenho aqui o dicionário grego, vou mostrar para vocês, né? Eclesia: Assembleia dos Anfitriões em Delfos. Assembleia Popular. Assembleia de Soldados. Lugar da Assembleia. No Novo Testamento, igreja, tá? Então você vê que igreja é simplesmente assembleia, ou seja, é simplesmente uma reunião de pessoas, né? E a própria Bíblia nos ensina o que é a igreja. A igreja somos nós, né? Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, né? A Bíblia explica isso aí, né? Então, se nós somos a igreja, né? E nós erramos, porque nós somos humanos, segue-se que a igreja erra, né? E eu citei essa questão da Inquisição, não é para dizer que a Igreja Católica é malvadinha e tal, e que não é para você ir na Igreja Católica por causa da Inquisição, tá? Não é isso, tá? Eu só quis dar um exemplo muito claro de que a Igreja errou na Inquisição, né? A Igreja torturava, a Igreja queimava as pessoas pura e simplesmente por elas discordarem da igreja, tá? Isso não é errado, tá? A igreja não erra, né? A igreja erra sim, tá? Não tem como você negar isso, né? Então vamos continuar vendo aqui o que ele falou para mim. Você precisa estudar a história da Inquisição antes de dizer que a igreja colocava pessoas na fogueira só por não ter a mesma fé, né? Então ele está dizendo aqui que a igreja não fazia isso, tá? Segundo ele, a igreja não condenava as pessoas à fogueira simplesmente por não ter a mesma fé, tá? E eu preciso estudar mais. Então vamos lá. Primeiro vai estudar o que foi a Inquisição e por que aconteceu, pois não vou dar credibilidade a achismo de protestante que nunca leu um livro sério sobre o assunto e que só repete o que o pastor diz no púlpito e que vê em filmes de Hollywood, tá? Então a Inquisição, ela é invenção de protestante e de filme de Hollywood. E eu fico repetindo o que o pastor diz no púlpito, tá? Vou falar uma coisa aqui. Eu frequento as igrejas protestantes desde os 18 anos, tá? Hoje eu estou com 35 anos, então faz vários anos. Sabe quantas vezes algum pastor, né? Porque eu tive vários pastores nesses anos todos aí. Quantas vezes algum pastor falou de Inquisição católica? Nenhuma vez, tá? Então o que eu sei da Inquisição vem da história, tá? E não do pastor, né? O pastor, se eu dependesse do pastor, eu não ia nem saber o que é Inquisição, porque nenhum pastor nunca falou nada, né? E fica propagando mitos que vários historiadores já analisaram e já mostraram que a Inquisição Católica, que os protestantes propagam,
não é a mesma que aconteceu historicamente. Um abraço. Bom, então ele falou que a gente tem que estudar, né? E a gente tem que ver livros. Então, olha só esse livro aqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Raízes Judaicas no Brasil, tá? Eu vou ler aqui para vocês entenderem do que se trata, né? Em 1982, Flávio Mendes Carvalho fez sua primeira viagem a Portugal, com o objetivo específico de consultar os arquivos da Inquisição de Lisboa, que se encontravam no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Ao encontrar as listas dos autos da fé, nas quais estão relacionados os nomes de milhares de judeus portugueses e brasileiros, presos, processados, torturados e executados pela Inquisição, acusados tão somente de prática do judaísmo. Ou seja, aquilo que ele falou, né? Assim, não, a igreja nunca condenou as pessoas, nunca queimou ninguém por ter outra fé, só por causa disso, né? Aqui está falando que sim, tá? Se deu conta de que estava diante de documentos muito valiosos, ou seja, isso aqui era documentação da própria Inquisição, tá? Esses documentos aqui que eu vou mostrar para vocês, não é protestante que escreveu isso aqui, tá? Nem é autor de filme de Hollywood. Isso aqui é documento da própria Inquisição, tá? Mantidos longe de olhos do grande público por quase 5 séculos, verificou também que das referidas listas constam sobrenomes de famílias brasileiras, sem que essas tenham conhecimento de sua origem judaica. Este fato o estimulou a prosseguir nas pesquisas ao longo de vários anos, ao fim dos quais concluiu que as raízes judaicas são mais profundas do que se possa imaginar, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, tem umas coisas interessantes aqui. Então, olha só essa imagem aqui, né? Olha, relaxada em carne com carocha, tá? Relaxada em carne era a pessoa que era queimada, tá? Eles usavam esse termo, relaxada em carne, tá? Aceitou a conversão e está sendo garroteada para ser queimada na lei de Cristo, tá? Então ela aceitou a conversão, mas mesmo assim ela vai ser queimada na lei de Cristo. Então, que lei de Cristo é essa, né? Cristo não ensinou isso aí, né? Quando trouxeram a mulher para ser apedrejada, que segundo a lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, né? Cristo disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra, né? Ele não falou assim, não, vamos tacar pedra mesmo, então, vamos queimar, né? Então, não pode dizer que a Igreja Católica não errou quando condenou essas pessoas aqui, tá? Agora, olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. O uso do hábito ou sambenito era uma punição quase sempre utilizada pelos inquisidores. Esta roupa era de uso obrigatório pelos hereges, mesmo quando eram libertados. Era como o próprio nome indica, saco bendito. Um roupão semelhante aos atuais beregues, ainda utilizados pelos árabes. Quase sempre da cor preta ou amarela, tendo desenhos de cruz no peito e nas costas. Quando a sentença era hábito com insígnias de fogo, vinham todos pintados com labaredas de fogo, com labaredas e figuras diabólicas. Raros são os pintores que os retrataram, merecendo ser lembrado Goya. Nas ruas, o sambenitado era ridicularizado, apedrejado. Era marginalizado em todos os sentidos da palavra. Com ele ninguém tratava. Era-lhe negado qualquer trabalho, não lhe tendo restado nenhum bem, pois todos eram confiscados. Terminava seus dias nos cais ou nas fogueiras ou nos distantes lugares do exílio ou mendigando. Seus descendentes eram considerados infames por várias gerações, não podendo ocupar quaisquer cargos públicos, pertencer a ordens militares ou religiosas. Os que por algum motivo superavam suas mutilações morais tinham sobre suas cabeças a ameaça constante da punibilidade. Depois de morte, seus sambenitos eram pendurados nas igrejas de suas aldeias
para que o seu opróbrio continuasse sendo lembrado e pesado sobre sua família. Então a pessoa que era condenada a usar o hábito era pior que a morte, tá? Era pior que a morte, era melhor o cara ser condenado à fogueira mesmo, né? Cristo ensinou isso? Bom, a igreja não errou ao fazer isso, né? E olha o que está falando aqui, ó. Sendo inquisidor geral, o ilustríssimo senhor bispo, né? Bispo, Nuno da Cunha de Ataíde. Ele que condenou várias pessoas a usar esse hábito vergonhoso, né? E a pessoa que usava isso aí era apedrejada na rua, né? Ninguém queria falar com ela, ninguém dava trabalho para ela, tá? A igreja tá certa em fazer isso? Agora, olha isso aqui, ó. Isso aqui é documento da Inquisição, não foi protestante que escreveu isso aqui. Sentença do réu Simão Saraiva, torturado e morto nos cárceres da Inquisição de Coimbra. Teve seus ossos enterrados e queimados e sua estátua como judeu. Então, olha só, a igreja nunca condenou ninguém, segundo ele, por não ter a mesma fé. Olha só, condenado como judeu convicto. Então, esse era o crime dele, ser judeu. Ficto, falso, simulado, confitente, revogante e impenitente. Em 9/6/1686, na igreja de Santa Cruz. Seu nome completo era Simão Saraiva da Costa, tinha 18 anos. Era filho de Gaspar da Costa Saraiva e Filipa de Carvalho do Vale, pessoas nobres. Tá? Eu vou ler mais uma condenação aqui. Tá? Que dá, imagina, não condenava ninguém por não ter a mesma fé. Coché Manuel da Silva, 60 anos. Tendeiro, queimado como judeu. Esse era o crime dele, ser judeu. Queimado como judeu convicto relapso, em 18/6/1741. Primeira condenação em 1706. Sua mulher, Catarina Mendes, 50 anos, queimada viva como judia convicta, ficta, falsa, simulada, confitente, relapsa e impenitente neste dia, tá? Então, né? Eu preciso estudar mais, tá? E né? Isso aqui é documento da própria Inquisição, tá? Bom, só que é o seguinte também, né? Então, tá mais do que provado que a igreja errou sim, ela erra, né? E, do mesmo jeito que a igreja errou nessas condenações aqui, né? A igreja católica também errou na criação de várias doutrinas, né? Como a veneração dos santos, né? Purgatório, né? E tantas outras doutrinas que são... É pecado você acreditar, tá? A igreja errou e a igreja erra, tá? Eu provei aqui que a igreja errou. A não ser que você ache que está certo queimar judeu, né? Ou queimar pessoas aí por não acreditar no que você acredita, né? Porque se alguém aparecesse falando qualquer outra coisa, diferente da crença católica, essa pessoa era queimada também, tá? Então, a igreja erra e errou sim, né? E do mesmo jeito que ela errou com essas condenações, ela errou também nas doutrinas católicas que foram sendo criadas no decorrer dos séculos, né? Se separando, se distanciando cada vez mais da Bíblia, da palavra de Deus, né? Do que Deus nos tinha deixado através da Bíblia, né? Através dos ensinamentos dos apóstolos. Tá? Agora é o seguinte, eu falei de catolicismo, então eu não quero ser injusto e vou falar de protestantismo também, tá? Para ninguém aí ficar depois reclamando, né?
Falando que eu não falei dos protestantes. Né? Olha isso aqui. Isso aqui, quem escreveu isso aqui foi Martinho Lutero, né? Uma das figuras aí mais importantes, né? Para nós protestantes. Olha só. Queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, né? Então, isso aí quem escreveu foi Martinho Lutero, dentre outras coisas, né? Então, você vê aí um discurso totalmente fora daquilo que Cristo nos ensinou, né? E isso aí é Martinho Lutero que está pregando, né? Protestante. Cristo nos ensinou a amar os nossos inimigos, né? Falar bem daqueles que falam mal de nós, né? Então, esse discurso aí é incompatível, né? Também, né, a famosa, queria citar também a famosa condenação do Miguel Serveto, né, que foi condenado em Genebra simplesmente por negar a doutrina da Trindade, né? Ele foi queimado vivo, né? Também o que se instituiu em Genebra, né, foi muito errado também o que eles fizeram lá em Genebra, né? Diz, né, o pessoal conta que todos os cachorros de Genebra chamavam Calvino, né? De tanto que o pessoal gostava de Calvino, né? As pessoas eram obrigadas a irem na igreja em Genebra, né? E se você não fosse para a igreja, você era colocado na cadeia, tá? Você era preso se você faltasse no domingo, no outro dia, né? Não sei no outro dia, tá? Não sei como é que era o processo, mas você ia preso, tá? Se você faltasse da igreja no domingo, você ia preso, né? E isso era protestante, tá? Também aquele famoso episódio lá da Bruxas de Salem, né? Todo mundo conhece, né? E aquilo também é um episódio protestante, né? E as pessoas foram mortas, foram queimadas, né? Então, eu tô citando os dois casos, tá? Dos católicos e dos protestantes, para vocês não dizerem que eu tô cometendo aqui injustiça, né? E aí alguém pode estar pensando aí, então qual que é a diferença? Bom, a diferença é que nós protestantes, nós não somos discípulos de Lutero, de Calvino, ou seja lá de quem for, tá? Nós somos discípulos de Cristo, né? Então, o que Calvino, o que Lutero fez de errado, né? Nós condenamos como errado, né? Martinho Lutero estava certo em falar que deviam tacar fogo nas sinagogas, né? Não estava certo, estava errado, tá? Martinho Lutero errou. Eu não vou ficar falando que Martinho Lutero não erra, tá? Para nós, protestantes, pouco importa. O que importa para nós é a verdade e os ensinamentos de Cristo, né? Calvino também fez coisa muito errada, né? Você acha prender a pessoa por não ir na igreja, né? Condenaram, né, o Miguel Serveto lá, né, simplesmente por não crer na Trindade, tá? Então, os protestantes também tiveram a sua Inquisição, né? Mas nós não defendemos isso aí, né? Agora, você como católico, você também não deveria ficar defendendo a Inquisição católica, né? E muito menos falar que ela não aconteceu, que as pessoas não foram mortas, não, que não era morto porque não tinha a mesma fé, tá? Porque isso é um desrespeito com as vítimas, né? Essas pessoas sofreram no passado. Essas pessoas tiveram seus bens confiscados, tá? Então, eu acredito que você, como católico, você deve dizer sim que isso foi errado, sim, e que a igreja errou sim, tá?
por respeito às vítimas, e por amor à verdade e por amor a Cristo. Tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer, tá? O vídeo já tá ficando grande. Ok, pessoal? Letra out. Tchau.